Olá, uma corajosa. Boa tarde, bom início de tarde. Meio-dia começando. A gente vai falar hoje sobre recolocação profissional. A Darlene, ela é... Olá, Miranda! A Darlene, ela é mentora de mulheres. Ela trabalha nessa área de mentoria, de recolocação profissional. Uma super querida aqui do Instituto. E a gente vai estar trocando figurinhas hoje a respeito desse tema, que volta e meia ronda, né? Os nossos projetos, a gente está num determinado direcionamento e se questionar se é o melhor momento de mudar, como é que eu posso realizar uma boa transição. E para quem já está, de fato, em busca de recolocação, né? Como que Darlene não está conseguindo participar. Que estranho. Será que ela não entrou ainda? Deixa eu ver se eu saio daqui para... Deixa eu chamar por aqui. Opa, acho que agora foi. Aí, agora sim. Opa, agora sim. Agora chegou. Chegando. É porque apareceu uma mensagem, Darlene não está conseguindo participar. Eu até mandei aqui uma no WhatsApp para saber se você estava conseguindo ver alguma coisa. Mas, enfim, o importante é que estamos aqui agora. Exatamente. À disposição. Que delícia, Fabi. Como você que tá, delícia. Darlene? Eu tô ótima, graças a Deus. Estou muito feliz com o convite de a gente falar um pouquinho, né, de carreira, passar mais conhecimento para as pessoas. Estar aqui com você também, que é um presente, né? É uma profissional sensacional, uma mulher incrível, uma baita de uma parceira. Obrigada pelo convite, de coração. Eu que agradeço sua disponibilidade. É sempre legal a gente trazer conteúdos e pessoas, né, de diversos campos, de diversas áreas de atuação. Estava aqui falando um pouquinho antes, né, desse seu conhecimento, a maneira como você conduz, mentora, né, principalmente mulheres, não só, mas principalmente mulheres. E esses processos, né, Darlene, que a gente vive, seja de recolocação ou de pensar sobre se é o melhor momento ou não de fazer uma transição de carreira, enfim, a Darlene é uma querida aqui do Instituto, né, e aí o convite, né, para ela falar um pouco sobre esse tema de recolocação e a gente bater um papo. Se você tiver dúvidas a respeito desse tema, coloca aqui no chat que eu vou fazendo a mediação aqui para trazer as perguntas para a Darlene. E vamos falar, Darlene, como é que é esse seu dia a dia? Como é que você enxerga, né, esses processos de transição, de recolocação que você acompanha aí na sua jornada? Bom, Fabi, eu vou me apresentar aqui para as pessoas que estão chegando. Eu sou Darlene Bodac, eu sou mentora de carreira. Eu trabalho também com a parte de palestras e treinamentos em desenvolvimento humano. E quando a gente fala de carreira, né, Fabi, ele é um tema muito intenso. Porque perceba, quando a gente está falando dos 5 pilares da vida, a gente fala de profissão, relacionamento, financeiro, saúde e o espiritual, né? E a carreira, ela traz essa sustentabilidade, não só financeira, para o profissional, mas ela também traz uma satisfação da realização daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está entregando. E quando a gente percebe profissionais que estão no mercado para recolocação, a gente percebe uma baixa energia,
uma baixa energia e credibilidade nessa pessoa mesma, para ela mesma, de como que ela vai dar continuidade, de como que vai se comportar numa entrevista, de como que vai entregar esse currículo e até mesmo atualizar o LinkedIn. Então, ele é um processo que ele beira a um acolhimento, ele traz essa sustentabilidade e também a gente trabalha junto para que esse profissional vá fundo nos seus valores, porque a maior causa desse estresse, dessa dinâmica de não conseguir se enxergar enquanto profissional é não saber os valores e os pontos fortes. É sempre ali que baixa a energia e eu posso até dizer assim, é meio que um game over pro profissional, sabe? Então, a gente precisa fazer toda uma estruturação, trabalhando o autoconhecimento, que você é fera nessa parte de autoconhecimento, trabalhar toda essa parte de estruturação de autoconhecimento, para daí a gente conseguir, junto com esse profissional, entrar na parte da experiência profissional, entender aonde esse profissional esteve, onde ele está e onde ele quer chegar. E pasmem, Fabi, não sei se eu posso falar agora dessa parte assim de resultados. Você quer deixar mais para o final? Você quiser, o palco é seu, fala o que e a hora que você quiser, tá tudo certo. É um bate-papo, né? Vamos trocar figurinha aqui velha por figurinha nova. Sim. Então, qual que é a percepção que eu tenho? Nessa construção de valores, de pontos fortes, de saber quem é, de olhar o passado sem dor e olhar esse passado e saber assim, ó, não, onde é que está meu sucesso? Meu passado está no meu passado. Em tudo que foi construído em todos esses anos, em todo esse tempo que eu me dediquei na minha vida, em todo esse tempo que eu construí algo, está o meu sucesso. Independente se é uma transição de carreira ou se é uma recolocação. Tá? Ó, gente, para quem está chegando aqui, vamos mandar aviãozinho, vamos mandar coraçãozinho, porque é informação de valor, é informação boa para todo mundo. E quando a gente abre esse passado para começar a enxergar, a maioria das pessoas, elas olham para esse passado profissional com dor. Opa! Mas se você coloca no teu currículo que você já tem 10, 15, 20 anos, 25 anos de experiência, por que não olhar com gratidão para esse lugar? Por que não olhar para esse lugar como um lugar de aprendizado, como uma escola? Ah, mas porque o fulaninho que estava lá queria puxar. Esquece o fulaninho, esquece esse cara. Olha só para o que você construiu. Olha para o ponto que fez você ser o profissional que você é. Por outras empresas que já te procurou. Então, quando começa a haver essa abertura para a gente enxergar os valores, é aí o pulo do gato que a gente começa a construir um currículo. É aí o pulo do gato que a gente consegue atualizar um LinkedIn. E é desse ponto que nós conseguimos encontrar, gente, o posicionamento para uma boa entrevista. Porque perceba, você pode estar com um currículo mega atualizado por um profissional que você contratou, mas você não treinou, não roteirizou a entrevista. E o principal ponto da recolocação, pode ter certeza, é a entrevista. É o momento que você tem que contar uma história sua, que a escola não ensina, não tem uma escola hoje, independente do valor que se pague, ou faculdade, ou pós-graduação, ou qualquer outra instituição que ensine um profissional a se vender no mercado. E a recolocação, Fabi, a gente fala de um profissional fragilizado, que muitas vezes ele recebeu a demissão, ou às vezes ele pediu demissão pelo impulso. Por já não estar satisfeito, né, naquele lugar. Exatamente. Não, e quando você fala de posicionamento, né, que aí é muito dentro do que eu trabalho, é essa postura interna, né? Para mim, assim, faz muito sentido quando você fala de olhar para esse histórico, olhar para o que já foi feito, tirar os aprendizados, porque isso, né, na minha leitura sistêmica, se chama vida. A gente não pode invalidar
a vida vivida. Então, já que eu tenho esse assunto aqui para trabalhar, esse problema, essa situação, como é que eu transformo isso em algo melhor, né? Então, assim, esse processo realmente de perceber a postura interna, lidar com as feridas, dar o tempo de cura, aprender com elas e seguir adiante, né? É bem curioso. Você sabe que eu lembrei agora de um treinamento que eu fui dar numa empresa, e aí tinha uma pergunta, aquele do Lego, sabe? Que você mesmo já iniciou. O Lego é maravilhoso, né, Fabi? Era um team building com Lego numa organização, e aí eu, sei lá, o foco do treinamento era alguma coisa de satisfação de cliente, e aí eu perguntei sobre uma experiência que você teve que não foi boa de atendimento, e aí podia ser qualquer lugar, na feira, no mercado, qualquer lugar. E aí teve uma situação onde a pessoa lembrou de um antigo chefe, e aí na montagem ali do Lego dela, o bonequinho que era ela olhando para o chefe, né? E aí eu fiz justamente essa provocação, entre aspas, né? Como seria agora olhar para outro lugar? Porque a gente não consegue passos novos, a gente não consegue um novo posicionamento, uma nova energia olhando para os lugares de dor, né? Então a gente realmente precisa, o que é que eu aprendo com isso, o que eu aprendi, e como é que eu pego isso agora e levo para um outro lugar? Faço um movimento na minha vida, mas um movimento que venha com saúde. Porque senão, como você está falando, contrata profissional, atualiza LinkedIn, treina entrevista, vai lá, mas internamente eu ainda continuo olhando para uma dor, né? E aí não cria nada novo, digamos assim. Exatamente. E sabe, às vezes quando as pessoas me perguntam, né? Mas para que a gente vai trabalhar autoconhecimento? Eu quero trabalhar minha carreira. Eu falo assim, gente, a base. Imagine que você está no prédio que você mora, ele foi construído sem base, sem alicerce. Qual que é a segurança que você tem nesse prédio? E quando a gente fala do autoconhecimento, de o profissional ele se enxergar nos valores, eu não estou falando de trauma, eu não estou falando de infância, eu não estou falando de nada disso. Eu só estou falando de valores. Valores, o que é valor para mim? Eu, profissional, tenho de valores. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas habilidades? Então, quando a gente tem todos esses pontos estruturados e você sabe quem você tem um alicerce de autoconhecimento. E daí te dá segurança para você estruturar. Porque perceba, eu estava numa reunião semana passada com um cliente, quase um ano desempregado. Está passando por um processo, 45 anos, estou desempregado. Darlene, nossa, nunca mais eu vou trabalhar na minha vida, tenho certeza, porque eu estou com 45 anos. E o pior, eu não falo inglês. Nossa. Eu falei, você quer continuar? É melhor eu ir embora? Qual que é o diagnóstico da doença? Você já decidiu tudo? Qual que é o diagnóstico da doença? Não, porque veja, eu passei minha vida inteira, um cargo super alto, tinha uma estrutura e agora eu não tenho inglês, é por isso que não estão me contratando. É sério mesmo que toda a tua experiência profissional a gente vai então jogar num lixo só porque você não fala inglês? São 25 anos de experiência. Aí nesse bate-papo que a gente já está trazendo assim essa realidade para ele da vida dele, porque a estrutura dele é muito boa, a questão de olhar de gestão de pessoas é muito boa, os insights que ele tem para a evolução do negócio, Fabi, é de outro mundo. Não dá para dizer que o profissional, uau, isso é de outro mundo. Se apequenar por causa do inglês. E perceba, dentro dessa estrutura que a gente começou a criar só do autoconhecimento, e
um pequeno botox no currículo, só para não ficar esperando até a reunião do currículo, entrevistado semana passada. Aí ele falou assim para mim, eu não vou comemorar ainda porque eu não assinei o contrato. Eu falei, ok, mas é uma comemoração. Já é uma comemoração. É isso que eu acho interessante também, né? Quando eu falo da gente validar a vida, o que foi que aconteceu. Então, assim, poxa, é uma entrevista, vamos validar, vamos... para quem está em busca, né? Claro que a gente quer o resultado, a gente quer a assinatura do contrato, mas não necessariamente, né? O que é que esse processo todo vem ensinar? Mas perceba, né? Eu não sei como é que funciona esse ponto na parte do campo, da constelação. Agora, eu quero curiar. Eu adoro. Olha só. Eu fui lá na entrevista, vamos falar desse profissional ainda, tá? Vamos pegar ele de exemplo. Ele foi lá na entrevista, eu treinei antes com ele, os valores, os pontos, as questões dele, ele enquanto profissional, a gente trouxe essas coisas para cá. Ele foi na entrevista, fez a entrevista, deu certo, tá lindo, bonito, já passou todos os documentos, mas aí, Fabi, quem que ganhou a fama? Fui ele que foi para ter a entrevista, se dedicou, falou na entrevista todo o profissional dele, ou um cara que chamou ele porque é amigo de não sei quem lá, que indicou ele, que não sei o que falou bem dele. Fabi, quando a outra pessoa ganhou a fama, eu fiquei assim, gente, que dó. Eu sei que não é legal a gente ter dó, mas eu te pergunto, o que movimenta um profissional mega gabaritado, com um super currículo, a pegar todo o crédito dele e depositar numa outra pessoa por conta da indicação? Ou seja, teve assim, tem um movimento sim, né? Algo aconteceu para que ele chegasse até lá nessa entrevista toda. E aí a gente vai olhar, inevitavelmente, para os padrões. Qual é o meu padrão? Anular meu passado e jogar no lixo. Pegar as minhas conquistas e jogar no lixo. Pegar, né, a minha coroa de louros, porque eu venci, eu cheguei aqui, e entregar para o outro. Então, assim, claro que eu estou falando muito sem estar com a pessoa, sem entender esse padrão, mas... é interessante a gente olhar para isso. Por isso é que é tão importante essa questão do autoconhecimento, principalmente no processo de recolocação. Porque se a gente quer se recolocar, vamos olhar a palavra. Eu quero me recolocar. Você quer se colocar aonde? Em um lugar parecido com o passado? Ou em um novo lugar que te traga mais movimento, que te traga mais abundância, prosperidade, conhecimento, vida? Aonde que você quer se recolocar? E aí, se eu não sei qual que é o padrão que eu trabalho inconscientemente, eu vou me recolocar sim, mas eu vou agir da mesma maneira como eu agia antes e vou cair nas mesmas armadilhas, com outros nomes, com outro endereço, mas eu vou, de alguma forma, né, provocar essa movimentação na minha vida. E aqui, de novo, né, eu não estou falando de culpa, né, porque quando a gente fala dessa forma, muitas vezes as pessoas falam, então é minha culpa que o outro puxou meu tapete? É minha culpa que o outro fez isso aqui lá? Eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. Qual é a minha parte nessa história? O que o outro fez, eu brinco, né, é karma do outro. Agora, qual que é a minha colocação? Qual que é a minha recolocação na vida? Como é que eu me movimento na vida? Então, tem um pouco disso também para a gente ampliar, né, o olhar. É legal quando você fala esses pontos assim, porque ele é muito tocante aqui e eu já comecei a viajar, né, nessas falas. Porque eu percebo assim, mas o que eu estou errando? Qual que é a minha culpa? Não se trata de culpa, se trata de se apequenar.
Ah, então eu estou um ano buscando recolocação, eu estou um ano desempregado, então só me resta voltar a ser analista. Olha que grave. Só me resta ser analista, eu volto como analista para o mercado, daí o mercado começa a me perceber. Mas por que você quer voltar como analista se nem perfil mais de analista você tem? Você só vai incomodar o teu superior, o teu líder, porque a pessoa que já tem compatibilidade, né? Uma pessoa tão boa, né? Você sabe que você falando isso agora, eu me lembrei de uma outra colega de outra área, fisioterapia, saúde, nada a ver com o nosso papo aqui, mas uma vez ela me fez uma pergunta que até hoje essa pergunta vem e eu acho que cabe bem aí para a questão também, para as nossas questões todas, inclusive de quem está assistindo a gente. Qual é a vantagem biológica dessa doença? Qual é a vantagem de se apequinar? Qual é a vantagem de voltar para o lugar do analista? Qual é a vantagem de ficar desempregada? Né? Ela trazia essa pergunta em torno da doença. Qual é a vantagem que você tem de ter uma enxaqueca? E eu falo, nenhuma, né? Sim, meu ego é esperto e ele já responde nenhuma, não tem vantagem nenhuma. Agora, lá no meu inconsciente, naquele lugar onde eu vou cocriando a minha realidade, aquele lugar onde eu vou me movendo, a maneira como eu vou andando na vida, nesse lugar tem alguma vantagem. E eu gosto muito de perguntar isso para algumas pessoas, às vezes. Qual que é a vantagem de estar nesse lugar que você está hoje? E vamos achar vantagem, porque a próxima pergunta seria, né? Você está disposto a abrir mão dessa vantagem para ir para um novo lugar? Faz sentido? Quem está ouvindo a gente aí, escreve aí, gente. Façam suas perguntas. Aproveita que a Darlene é, a profissional aí de recolocação, hein? Coloca aí para a gente poder aproveitar o conhecimento dela também. Quem está passando ou quem passou por processos desse, como é que vocês superaram? Ou o que vocês aprenderam nessa situação toda? Fiquem à vontade. A conversa é nossa. Olha, gente, até uma das coisas que eu sempre gosto de falar, anotem, papel e caneta, porque essa pergunta que a Fabi fez, qual a vantagem de você estar nesse lugar, é uma pergunta que às vezes, mas para mim não serve essa pergunta agora, neste momento, mas ela pode ser uma pergunta que ela venha te ajudar, talvez não diretamente com você, mas de você fazer para outra pessoa do seu ciclo. Porque, perceba, o que mais existe dentro das empresas são pessoas reclamando, os reclamantes de plantão. E tem uma cliente minha que uma vez ela se meteu numa enrascada por conta dos reclamantes de plantão que reverberou para ela. Então, quando se faz parte de alguma coisa, eu sempre falo, quando é coisa ruim, sai de perto. Não fica nessa energia, não fica nesse lugar com essas pessoas. Não precisa sair da empresa, mas sai da roda do cafezinho que estão falando mal das pessoas, sai da roda do happy hour que se juntam só para falar mal das pessoas que trabalham com vocês, porque percebam, um conglomerado de células é impossível que seja 100% ruim. E muitas vezes também, eu até quero trazer um ponto aqui que eu acho que a Fabi vai adorar, que é o respeito à hierarquia no mundo profissional. Gente, como eu vejo pessoas ingratas e que não respeitam a hierarquia. Fabi, o que quer dizer a hierarquia no mundo profissional? Que é a mesma também que a gente usa para a vida pessoal. Sim. É um reflexo, né? Na verdade, como a gente lida com o nosso sistema de trabalho é um reflexo de como eu lido com a minha vida pessoal, né? E aí, quando a gente olha para a questão da hierarquia, as pessoas que, por exemplo, não respeitam o chefe, eu perguntaria, respeita sua mãe? Respeita seu pai? Como que é a relação? Ou você é filhinho da mamãe ou filhinha do papai? Nossa, porque aí tem um pai e uma mãe tão boa em casa, para que eu vou respeitar o outro na rua, né?
Então, assim, bem grosseiramente, né? Mas isso é interessante você trazer, porque a hierarquia, que é a segunda ordem do amor, e o que são as ordens do amor? As ordens do amor, segundo Bert Hellinger, é para onde é o que a vida respeita. Então, assim, para uma vida fluir, né, a vida, ela respeita essas ordens. Então, ela respeita o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Então, se eu, na minha vida, não respeito uma das ordens, que é a hierarquia, eu já estou no contrafluxo. Ou melhor, já estou tentando nadar contra a maré, né? Eu já estou fazendo um esforço desnecessário para ter fluidez. Agora, por que eu não respeito? O que tem? Aí são outros 500. Aí cada caso é um caso. A gente teria que olhar com mais atenção, profundidade, porque a gente está no lugar que a gente está na vida, não é à toa, né? Então, assim, existe uma vantagem para estar nesses lugares, existe lealdades para a gente estar em determinadas situações. E aí, por isso que todo esse trabalho de autoconhecimento, né, é importante. Agora, que o meu desejo aqui, né, que a gente possa seguir nesses processos de autoconhecimento independente da dor, porque só entrar nessa jornada já é dolorido, né, porque a gente vai se deparar com as nossas situações egóicas, com o meu lado, eu sou muito melhor que o meu chefe, ele tá lá e ele não é bom o suficiente, o cara é um, sei lá, um escroto, um banana, e cada um, 3 pontinhos, usa o termo que você quer. Mas tem isso, agora tem uma outra situação também, ele tá lá. O que ele fez ou não fez, de novo, a gente tem, quando você fala de sair das rodinhas, é muito importante isso, porque não é só se afastar das rodinhas, deixa com o outro que é o do outro. Se ele não é bom o suficiente, se ele fez alguma coisa para estar naquele posto, isso é problema dele. Foca a energia no que você precisa fazer para seguir o teu caminho, independente dele, né? E eu vejo muito isso, né, nesses processos organizacionais, atendimentos de coach também, e com certeza no seu caso aí, que tá lidando ali na ferida, né, eu estou sofrendo, tem uma ferida sangrando, que é a necessidade da recolocação. É muito interessante quando a gente olha para esse lado profissional, como as pessoas perdem tempo, e tempo mesmo, de hora de consulta, de hora de busca de emprego, aqui falando ou maquinando os defeitos do outro. Poxa, mas se eu não tenho condição de fazer nada pelo outro, o que eu tô ganhando com isso? Exatamente. E a energia que está desprendendo para falar mal do outro e não quer gastar essa energia, ou melhor, não quer investir essa energia para melhorar o currículo. Porque às vezes as pessoas ficam assim, não, isso eu não vou pôr no meu currículo, é muito básico. Tá, isso aqui é muito básico. Mas o que você fazia então? Eu fazia isso. Então, acabei de perguntar, vamos colocar esse ponto no currículo? Não, mas isso é muito básico. Tá, é muito básico e o que é, então, o primordial? O que é o que realmente vai tocar? Porque perceba, se você é um líder e você não faz um currículo de acordo com o líder, como é que daí você se candidata a uma vaga de líder e quer que a empresa te chame para uma entrevista? Mas é que eu achava que aquela informação não precisava. Mas então qual que é a informação que vai ser correspondente para a empresa te chamar e ver valor em você? Porque tem a questão também do ver valor. Se eu vou contratar um líder para minha empresa, eu quero uma pessoa diferente. Se eu vou contratar até um analista para minha empresa, eu quero uma pessoa que tenha energia, que seja uma pessoa construtiva, que seja uma pessoa que faça diferente. Porque mais do mesmo tá assim no mercado. Tá assim no mercado. Arlene, tem algum processo para a gente escrever, por exemplo, o currículo dos sonhos? Escreve aí o seu currículo do sonho. O que seria o melhor currículo para você?
Boa ideia. Sem muito, né? Ah, é por isso que eu tô te contratando. Já tô fazendo advogado do diabo. É por isso que eu tô te contratando, para você escrever para mim. Beleza. Mas vamos escrever junto aí. O que seria? O que você gostaria de apresentar nisso? E aí tem uma frase que uma amiga minha fala que eu acho muito sensacional, que ela fala assim, até para pegar Uber, você precisa saber onde você tá e aonde você quer chegar. Exato. Então, Exato. assim, do currículo do seu sonho, aonde que você tá agora? É bem legal isso que você trouxe, porque normalmente quem contrata um profissional para fazer o desenvolvimento da carreira, para fazer essa mentoria, olha só, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ali fazer uma viagem, você pega aqui a minha documentação, você atualiza meu currículo, você atualiza meu LinkedIn, tá? E daí, quando tiver a entrevista, a gente conversa. Aí eu rejeito vários trabalhos desses, vários. E a pessoa não gosta e fala, então tá bom, vou contratar outra empresa. Ok, pode contratar outra empresa. Porque os meus trabalhos que eu faço aqui com os meus clientes, que a gente faz mão na massa, a gente trabalha a 4 mãos, eu tenho 100% de recolocação. Eu tenho 100% de recolocação, por quê, Fabi? Porque a pessoa se envolve no projeto dela. E o melhor de tudo, o profissional se responsabiliza pelo projeto. Porque é a recolocação dela, né? Exatamente, coloca alma. Porque tinha uma época que eu fazia a busca de vagas na internet para ajudar o cliente, e tá, faz, manda vaga, e não se recoloca. Não se recoloca por quê? Não presta atenção em qual empresa que foi feita a candidatura, porque daí quem faz a candidatura é o cliente, né? Quando o profissional manda o link. Vai ali, manda vários links, quem se candidata é o cliente. Não sabe em qual empresa está indo para a entrevista, não pesquisa a empresa antes, não se dedica, não leva o projeto a sério, por quê? Porque ele olha para o profissional que ele contratou e você é o responsável por mim. Gente, não é uma cirurgia que tem ali, tá anestesiado e tem um médico operando você e você não pode fazer nada. É um trabalho, como muitas pessoas gostam de falar, é o tal do hands-on. É mão na massa. E aí, aqui, ó, a gente descobre muito sistemicamente qual é o meu lugar no mundo. Eu estou com 30, 40, 50 anos atuando como uma criança, esperando que alguém me dê algo, que alguém me leve lá na porta, que alguém resolva a situação para mim, ou eu estou com uma postura interna de adulta, de responsável pelas minhas escolhas, o que eu quero. Eu fui nessa empresa, não gostei, eu fui nessa empresa, achei muito legal e eu quero trabalhar lá. Porque quando a gente vem para um lugar de atuação crescida, né? Eu chamo, você está crescendo, as coisas vão se alinhar da maneira adulta. Não é sorte, gente. A vida não é sorte. A gente caminha na vida com uma postura. Comecem quando vocês forem passear, fazer uma caminhada ou se dirigir para um metrô. Presta atenção na passada de vocês. Presta atenção no corpo de vocês. Quem é que está andando ereto? Quem é que está olhando de frente? Quem é que está muito empinado? Quem é que está cabisbaixo? Qual é a postura que a gente anda na vida? Eu estou andando como uma criança ou eu estou andando como adulta? Essa criança, ela é birrenta, que quer brigar com todo mundo, que não concorda com as regras da brincadeira? Ou é uma criança que quietinha, não fala nada, ai não, vão me bater, não quero, vão me tirar da brincadeira? Sabe, tem tudo isso para a gente olhar. Então, assim, viver é uma questão de postura. Que postura que eu ando na vida? Eu vou te pedir a licença poética de pegar esse ponto da criança. Não é nem meu, é análise transacional, pode usar à vontade.
E daí quando você fala assim, né? A postura da criança no trabalho e a postura do adulto no trabalho. Quando eu falo assim para o meu cliente, você tem que escolher onde você quer trabalhar. Posição do adulto. Não, mas só me apareceu isso aqui. Eu sou obrigada, a empresa já me escolheu. Eu não tenho para onde ir. Quem é o responsável pela tua carreira? Aí eu sempre pergunto, você quer agora, você é obrigado a ir, você não tem outro destino para ir. Que Aí você está muito feliz nessa próxima segunda-feira, você vai estar mais ou menos feliz na quinta segunda-feira, e depois de 3 meses você vai estar de novo com o tênis atarracado no pé, machucando o pé, infeliz da vida, e já novamente, graças a Deus, reclamando da nova empresa. Porque é o que eu conheço, reclamação. Então eu vou ficar, pertencimento, primeira ordem, eu vou ficar nesse lugar de conforto. É onde eu sei lidar. O desafio de crescer é justamente esse, é sair do lugar que é confortável. E pasmem. Às vezes a gente fala assim, ai, mas ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar dificuldade. De fato, ninguém gosta. Só que a maioria das vezes é muito mais confortável para esse nosso lado aí inconsciente ficar num lugar de dor, que é mais do mesmo, do que ir para um lugar novo, onde vai ser novo, onde eu vou ter que fazer despedidas dos meus coleguinhas crianças, onde eu vou ter que parar, falar mal de sei lá o quê. Adri aqui, ó, verdade, a gente acredita que a empresa não escolheu. A Ju também tinha colocado, acho que foi a respeito da criança, que ela já foi às 2. É isso, gente, se perceber. Conta um segredo para nós. O novo assusta, isso aí, Dri. Crescer dói. Sempre, gente. Né? É que a gente não lembra, mas olha só, a gente era uma microcelulazinha na barriga da mãe, vai crescendo espaço. Por que a gente sai da barriga? Porque acabou o espaço. A vida é o tempo inteiro convidando a gente para crescer, para sair da barriga, para sair da dor, para sair do apertado. O convite da vida é saia do apertado. Né? Quando a gente está começando a se desenvolver, para mamar, você sai dali, você tem que se esforçar. O peito tá lá, o leite tá lá, mas você tem que sugar. Mas a minha mãe não teve leite. Tudo bem, ela teve as questões dela, que aí a gente entra nas questões das gerações passadas, enfim. Mas gerações, tá, gente? As gerações passadas, ela também teve algum bloqueio por conta disso. Mas o fato é que sempre que a gente vai fazer um passo para o novo, dói. É incômodo. E o ego não suporta não ter controle, não saber que data, quando que vai ser. Então, o nosso lado egóico, ele quer saber aonde que a gente vai chegar, como é que vai resolver, como é que vai terminar essa história. Só que o fato é que a vida não está convidando a gente para o planejado. A vida está convidando a gente para o inesperado, para o novo. E o novo a gente não tem controle, né? Ó a pessoa ego aqui, ó, falando. Resolvi sair da empresa, né? O meu processo de transição em 2019, resolvi que eu ia empreender, montar a minha empresa, negociei com o babá, negociei com a empresa que eu trabalhava, vou trabalhar até tal dia, não sei o quê, vou sair de férias, quando eu voltar, eu vou começar a trabalhar por conta, prospectar e ver o que eu vou fazer. Muito bem, isso foi dezembro de 2019, foi meu tchau, agora eu vou empreender. Vou sair de férias com os meus filhos, quando eles voltarem para a escola, eu vou estruturar a minha empresa. Eles voltaram para a escola em fevereiro, quando foi 17 de março, fecha tudo, pandemia. Essa é a minha parte, né? Cada um, se a gente for falar dessa época aí fatídica, cada um tem a sua história para contar. A pergunta que eu faço é que a vida convidou o mundo inteiro a olhar para um lugar de entenderam que vocês não têm controle? Sim. Eu tinha na minha cabeça tudo planejadinho, eu tinha um Excel de quantos contatos eu tinha que fazer por dia.
Ai, meu Deus, horário. Eu tô dando risada porque, assim, como que a gente quer, né? A gente quer ter controle das coisas, isso é humano, né? Mas o legal da vida é que ela sempre está convidando a gente para uma coisa que está fora do controle. Aí vai, né? De você ir aceitando os convites da vida. E nesse movimento você vai se planejando, vai se organizando, porque é importante se planejar, sim. Só que assim, eu planejo, hoje eu falo que eu faço um planejamento e deixo um espaço para a vida se manifestar. Aí, a partir do que a vida me traz, aí eu faço um novo planejamento, sabe? Aí quando vai fazer a caipirinha, você decide se vai ser de limão ou se vai ser de morango, né? Deixa ali os dois, né? Eu brinco, né? Esses dias eu tava com uma questão aí pessoal, né? Com as crianças, e aí eu virei pro meu marido e falei, bom, mas estratégica do jeito que eu sou, eu já tô de olho em algumas opções, né? E teve um evento que a gente tava com ai meu Deus, a Luísa, do Magazine Luiza, você tava junto também no evento do IBG, e ela falou assim, gente, eu sou empreendedora, esse negócio de ficar sem opção não é comigo. Então, assim, é legal, né? Planejar, você cria ali várias opções. Por quê? Quando você tem várias opções, se uma não dá certo, você vai na outra. Agora, ficar vendido, poxa, foi o único lugar, foi a única situação. Olha, vamos olhar um pouquinho nesse lugar, dessa dor, né? Dessa criança interna, porque todos nós temos. Poxa, essa criança tá sozinha, a ponto dela ter que escolher sozinha e ter uma única opção. Uma opção obrigatória, né? Como que a gente ajuda essa criança a ter, olha, se não der certo essa brincadeira, você brinca nessa, você vai para essa, tem essa outra opção, né? A gente precisa ampliar nosso leque de visão de vida mesmo, né? Qual que é a minha parte, como é que eu tô me colocando no mundo? Eu acho muito legal tudo isso que você tá falando, né? Mania do Sul, né? O que tu tá falando. E é muito legal todos esses pontos que você vai trazendo, que você vai pontuando como que existem ainda tantas crianças no mundo dos negócios. Até na semana passada eu estava compartilhando aqui com vários clientes o livro, não sei se você conhece, Os 4 Compromissos, eu fiz até uma postagem resumida no meu Instagram, porque ele é um livro que ele traz uma clareza, né, de pontos adultos. É um livrinho assim, olha, gente, pequenininho. Se alguém quiser esse livro no PDF, me chama depois no direct que eu mando de presente, porque é um livro mega importante. E ali nos 4 compromissos, ele fala muito claramente de que você tem que ser certo com a sua palavra. Então, palavra dada, palavra cumprida, mas está falando de você com você. Se você colocou lá na tua agenda que você vai acordar às 6 horas da manhã para ir para a academia, você tem que cumprir a sua palavra. Ele fala para não levar as coisas para o pessoal. Porque quando a gente leva as coisas para o pessoal, o que a gente deixa de aproveitar dentro do trabalho? O que a gente deixa de aproveitar das pessoas? Ou até mesmo de evoluir? Porque quando a gente faz uma reunião e a gente fala que não concorda com determinado ponto do profissional, gente, ninguém está falando assim, olha, fulano, você é péssimo. Não, é pontual que aquela questão que você levou ali não vai trazer evolução para o que vocês estão precisando fazer. Não está falando do profissional, está sendo pontual em determinado X da questão. Então, é muito importante, quando a gente fala dos 4 compromissos, vocês terem em mente que existe um passo a passo da vida adulta. A vida adulta, ela convida diariamente para que nós sejamos responsáveis. Quando eu falo ser responsável pela sua vida profissional, realmente não é só estar buscando uma nova pós-graduação, um novo MBA, mas é também olhar o todo daquilo que você já fez, o que você precisa na novidade. Às vezes, gente, está num livro,
no livro o que você precisa agora. Não necessariamente que está numa faculdade. Às vezes está num webinário, às vezes está num networking, às vezes está em preparar-se para uma reunião. Aí o que acontece com as pessoas, muitas vezes, que são desligadas e que estão em busca de recolocação? Ultimamente eu já nem falava mais na reunião, porque o meu chefe já nem dava bola mais do que eu falava. Na última reunião ele mandou ficar quieta. Mas mandou ficar quieta? Não, ele falou assim, tipo, depois você fala. Você se preparou para a reunião? Não, porque era um assunto que eu já estava trabalhando. Você imprimiu, então, os gráficos que você estava trabalhando? Ele não falou que precisava. Oi? Você precisa que o teu líder chegue para você, pegue pela mãozinha e fale assim, olha só, você imprime todos os relatórios, você traz para a reunião. Seria muito legal também se você se preparasse para a reunião que vai acontecer na sexta-feira, levar ali o roteiro. Ninguém mais quer fazer o básico, Fabi. Eu quero reclamar. Agora, aí quando eu pergunto, né, mas por que faz tanto tempo que você não especializa? Ou por que faz tanto tempo que você não faz algo diferente para uma promoção? Por que você não fez alguma coisa assim? Se a empresa quer que eu me especialize mais, a empresa tem que me contratar um curso e me mandar ir para o curso, daí eu vou. Oi? De quem que é a carreira? Para quem você trabalha? Gente, perguntinha básica. Para quem você trabalha? Essa pergunta, ela é sensacional e já merece que vocês fiquem, nós todos, né? Que a gente se pergunte, assim, toda segunda-feira de manhã, no mínimo. Eu estou indo trabalhar para quem? Para quem? Porque, assim, do mesmo jeito que a gente espera que a empresa faça alguma coisa, né? O resultado também a gente fica esperando da empresa. Exato. E que hora que você vive, e que hora que se vive a própria vida? Exatamente. E aí as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas querem a parte boa, né? De viajar, de fazer isso, de fazer aquilo. Não. No seu dia a dia, você vive para os outros ou você vive para você? Exatamente. Porque eu lembro quando eu era novinha, assim, época de faculdade ainda, eu ouvi um negócio. Bom, na minha época era jargão, né? Agora eu não sei como é que tá isso. Mas era assim, que conhecimento era uma coisa que era, conhecimento é seu, né? Então, você vai fazer um curso, é seu. Se a empresa te pagou horas de treinamento, é seu, porque obviamente que a empresa tinha interesses em te pagar aquele curso. Mas se eu saísse dali, o conhecimento era meu, não tem como tirar o conhecimento da minha cabeça, falar, agora você não vai poder usar. Né? Então, assim, isso eu lembro que me marcou tanto no comecinho da minha carreira, que para mim, uma vez, uma empresa que eu trabalhava estava crescendo e vieram falar de plano de carreira, aí foi ignorância minha, não precisava ter falado daquele jeito, mas plano de carreira, eu falei, olha, quem faz o plano da minha carreira sou eu. Porque se amanhã vocês vierem com uma coisa que eu não quero fazer, que não está dentro do que eu gosto, eu vou sair, eu vou procurar outra. Né? Então, isso para mim ficou muito latente numa época que eu era mais birrenta, né? Hoje a gente vai ficando velho, vai ficando mais moço. Mas, ou sábio, não sei, aí vocês escolham. Ainda bem, né? Mas é engraçado. E hoje em dia eu percebo, assim, que é um pouco o contrário. As pessoas esperam muito dos outros. É que o outro que tem que fazer, a empresa que tem que me pagar. Às vezes, cursos assim que nitidamente o conhecimento vai ficar só para a pessoa. Não, mas se a minha empresa não pagar, eu não vou fazer. Mas, cara, esse certificado, ele é pessoal, ele não é da organização. Você saindo daqui vai usar em qualquer lugar. Não, só se a empresa pagar. Eu falo, então se casa com a empresa, né? Porque vai ter que ficar na mão deles. Se ele pagar também, você não tem direito de sair. E aí a gente fica olhando de novo para esse lugar da criança, onde eu quero tudo, tem que ser tudo para mim. E é legal você ter trazido essa história do livro, da palavra, de usar com a própria, honrar a tua própria palavra, né? Eu chamo isso de honestidade, né? A pessoa ser honesta com ela mesma
E a questão do lance do pessoal, porque fulano fez alguma coisa para mim. É muito esse olhar de, tipo, o mundo gira em torno de mim. Alguém pisou no meu pé porque foi para mim, o outro fez porque foi para mim. Sério mesmo? Todo mundo faz as coisas para puxar o seu tapete? Que especial! Que pessoa especial, Fabi! Né? Que pessoa especial! E daí a gente pergunta, quando você pergunta para uma pessoa dessa, e cadê a sua responsabilidade com você? Quando que você se responsabiliza com aquilo que é seu? Quando que você vai olhar, mas de agora, veja, eu dei o meu sangue naquela empresa, eu fiquei lá por 10 anos, agora me demitiram e eu estou saindo sem nada. Saindo sem nada? Você sai com a experiência, você sai com as coisas que você investiu em você mesmo. É igual quando você compra um carro. Você não vai lá na concessionária e fala, olha, eu comprei esse carro tem 10 anos, eu dei o meu sangue para pagar as prestações. Agora vocês me devem? Devem ter. Então, é muito importante começar a ensinar as crianças, os pais que estão assistindo a live, ensinar as crianças a ter a responsabilidade. Seja, meu filho, impecável com a sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Tudo é para o seu crescimento. O terceiro, não tire conclusões. Pergunte para as pessoas. Pergunte para o seu líder. Olha, há espaço dentro dessa empresa para eu crescer? Se há espaço dentro dessa empresa para eu crescer, o que eu preciso fazer dentro do seu conhecimento para chegar nesse lugar? Né? Que também te traz para a autorresponsabilidade. E sempre dê o melhor de si. Porque isso é muito... isso deveria estar na pirâmide de Maslow, né? Ali na parte de baixo. Sempre quando você dá o melhor de si nas situações, você recebe coisas melhores. Não, mas a Fabi deu sorte. A Fabi deu sorte porque ela tem a sala dela, né? A Fabi deu sorte porque ela tem a sala dela, ela fez uma transição de carreira no meio da pandemia, as coisas foram acontecendo. Então, assim, uma coisa bobinha que aconteceu no início da pandemia foi esse negócio de a gente fazer live, de fazer Zoom. Ai, mas eu não ligo minha câmera no Zoom porque eu morro de vergonha. Gente, virou normal. Mas ainda assim as pessoas querem ficar embaixo da capa do Harry Potter, não querem fazer lives, não querem ligar a câmera na hora que está ali que está fazendo uma videoconferência. E depois também, mas ninguém falou comigo. Onde você estava que ninguém falou com você? Exatamente. Né? Exatamente. E daí você passa desapercebido. Aí no momento que vai ter um corte, quem que vai ser cortado? Quem que vai sair? Quem que vai estar em busca de recolocação? Quem que volta para o mercado? Quem está embaixo da capa do Harry Potter. Né? Então, quando eu falo de recolocação, a gente trabalha 4 pontos importantes. Autoconhecimento, autodirecionamento, autorresponsabilidade e autogerenciamento. Nossa, mas para que tanto auto? Para você se responsabilizar pelaquilo que é seu. Se você esquecer o teu celular no metrô, você vai ficar sem celular. Mas a pessoa que viu deveria ter ido atrás de mim e ter dado. Ok, mas por que você não cuidou daquilo que é seu? Então, são nessas pequenas coisas que a gente começa a perguntar e começa a ter respostas, como você falou ali no meio da conversa, né? O meu ego responde que eu sou responsável. Mas daí quando você começa a ir na minúcia, que dá zoom no negócio, Sim. Não, mas eu tô sem lápis porque mexeram aqui na minha mesa. É isso mesmo. E aí é que mora o perigo, né, da gente cair nas armadilhas desse ego, porque o ego é ótimo em contar histórias e deixar a gente sempre num lugar confortável. Seja o lugar da vítima, seja o lugar da criança, seja o lugar da dor. E aí, de novo, eu faço a pergunta, qual é a vantagem de estar nessa dor? Isso. Então, se não tem vantagem de fato, vamos se movimentar, vamos se mexer, né? Vamos nos recolocar. Vamos. Recolocação na vida. Ai, que delícia, Fabi. Nossa Senhora, a gente pode ficar a tarde inteira falando. Já tá dando 1 hora. Mas é isso, né? Recolocação vai muito além do que... Porque você falou bem legal no início
E das etapas, né, que constituem todos os pontos que a gente precisa olhar enquanto ser humano. E eu, assim, enquanto consultora, consteladora também, a vida profissional nada mais é do que reflexo de todas as outras. Exatamente. Exatamente. Mas ela está nesses 5 pilares, né? Então, do jeito que você trata uma coisa, você trata as outras também. Então, por exemplo, você não está dando bola para a tua profissão, provavelmente também você não está dando bola para o teu relacionamento, nem para o teu financeiro, nem para a saúde, nem para o espiritual, ou às vezes está focado demais em alguma questão dos 5 pilares e não está dando atenção para o resto. Mas a agenda, ela foi feita para isso. Para você dividir o teu tempo, para você dividir as 24 horas naquilo que é importante para você. E daí, eu posso até deixar aqui essa fala para vocês se perguntarem para quem trabalha com vocês, perguntar para quem quer que seja, para quem você trabalha. Essa pergunta é sensacional. E fazendo um gancho aí com o teu trabalho, Darlene, se quem tiver nesse processo de recolocação, mergulhar de cabeça, né, como eu uso, com uma alma corajosa, né, se quiser de fato olhar para esse processo com coragem, vai conseguir fazer essa travessia, vai conseguir se recolocar. E quando eu falo se recolocar, eu não estou falando que você vai conseguir um outro emprego. Estou querendo dizer que você vai se reposicionar na vida. As oportunidades de trabalho vão ser diferentes e as outras oportunidades de todas essas outras áreas também. Porque a maneira, né, uma outra frase de uma amiga que ela falava assim, a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se eu estou olhando agora para esse ponto que está doído dessa ferida, com responsabilidade, com coragem, com amor, para tratar ali os momentos que eu realmente não estou dando conta, né, tendo apoio, seja de um profissional de recolocação como a Darlene, ou uma terapia, constelação, para quem quiser, estou aqui à disposição também, coach, enfim. Se a gente tem coragem de olhar e fazer o movimento que é necessário, aquilo reverbera, né? Então, a gente consegue reverberar esse movimento para as outras áreas também. Isso é bem importante. Fabi, só antes de você encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas que tá tudo bem na vida, que te procura para fazer uma evolução ou uma revolução na vida? É bem ou normalmente essas pessoas que te procuram, elas estão como? Bom, tem gente que vem por curiosidade, né? Porque tá na moda, porque tem a série na Netflix, e aí eu fiquei curioso, e aí, né? Mas aí quando a gente começa a mergulhar, né? Eu brinco que é tipo uma praia, assim, a gente vai andando, vai molhando os pezinhos. Aí tem uns que querem mergulhar lá no fundo, e tem outros que falam, não, pra mim tá bom, a água bateu na canela, eu já tô satisfeita. Mas assim, são poucos, porque na verdade é isso, conforme a gente vai caminhando, a gente vai vendo que essa vida que a gente leva aqui, enquanto tivermos carne e osso andando nesse lugar chamado Terra, a gente tá com questões para resolver. Mas o que muda é o olho, né? O óculos que eu uso para lidar com isso tudo. Mas a maior incidência de pessoas que procuram é quando elas estão realmente no fundo, que ela está triste, chorando dia e noite, porque quando as pessoas estão na alegria, elas não procuram um profissional para ajuda. Sim, é isso mesmo. A maioria vem pela dor, né? Mas uma dor já latente, que às vezes o remédio que dá para fazer é só acolher. É só dar um espaço para aquilo ali aos poucos, né? E melhorando, né? Devagarinho. Então, assim, esse processo da vida como um todo, ele exige bastante coragem para a gente olhar e ter consciência de que sempre vai ter alguma coisa para se melhorar.
E não se trata de buscar problemas, se trata de se conhecer melhor. Exato. Né? Eu vi esses dias na Tokstok, lá na canequinha. Enquanto eu estiver vivo, tem louça para lavar. Adorei! Eu também, eu amo isso. Porque não tem. Você tá tudo bem na sua vida. Se você olhar de uma maneira superficial, por exemplo, tá tudo certo. Mas conforme a gente vai olhando, fala assim, mas não tem nada que eu possa melhorar ainda um pouco mais? Será que o meu ego não tá me escondendo algo? Porque ele é ótimo nisso também. E tem sim as pessoas que, putz, tá, como você citou, não sei quanto tempo desempregado, ou tá passando por uma crise no casamento, ou tá passando por um processo de saúde, uma questão de doença, ou perdeu alguém. Então, assim, o grande presente é, se você tem um problema que está latente, que está aqui já, que está incomodando, que está doendo, olha para ele, não fuja dele. Porque ali está a chave para você dar um grande salto. Agora, se quiser só remediar, passar um band-aid ou criar uma ponte por cima, a gente passa também. Mas daqui a pouco vem a vida e fala, epa, tem lição pendente aqui. É o que mais acontece, né? O almoço nunca é de graça, Fabi. Nunca é de graça. Sempre tem a conta, senão a conta lá na frente não fecha. É isso. Não adianta. É bem por aí. Delícia. Ai, amei. Eu acho que a gente tinha que fazer um canal do meio-dia. Adorei a ideia. Eu adoro falar de carreira. Não sei se as pessoas perceberam. Eu adoro ficar batendo papo aqui e entregando, porque eu acho assim, uma das coisas também que já recebi vários puxões de orelha, né? Porque eu faço live e eu não me economizo. E eu não tenho medo de entregar na live. E as pessoas falam assim, nossa, você está entregando praticamente a tua mentoria. Eu falo assim, gente, primeiro, que numa hora eu não consigo entregar tudo de mais de 20 horas de mentoria com o cliente. Mas o transbordar para mim é tão natural, é tão importante falar aqui como que realmente funciona esse mecanismo, porque assim você sabe o que você vai passar. Você sabe quem vai te ajudar de verdade. Então, o transbordar, ele é para ajudar. Porque eu não quero ficar vendo as pessoas passando por perrengue profissional, assim como eu já passei lá atrás. E a gente precisa movimentar, a gente precisa comunicar mesmo para as pessoas. Ah, se o livro é bom, eu publico no meu Instagram. Eu faço um resumo para as pessoas lerem mais rapidamente, porque a vida é corrida. Sim. Então, eu faço convite realmente para vocês querem conhecer, tem curiosidade, chama no direct, manda pergunta, questiona, como que eu faço, como que é possível fazer, e a gente se ajuda, a gente vai se ajudando porque a vida é essa. Exatamente. E eu acho que a gente está entrando também numa nova situação, né, com esse avanço aí, você vê, quantidade de live, quantidade de conteúdo, que assim, enquanto consumidor de conteúdo, a gente vai ter que prestar atenção naquilo que a gente quer consumir, porque oferta tem. Sim. E isso que você falou de entregar conteúdos, eu acho bem interessante, porque do meu lado eu fico assim, olha, eu entrego, agora quem é que vai acessar? Primeiro, são poucas pessoas que se dão ao trabalho de aproveitar aquilo. A maioria só superficial. Perde, às vezes, 3 horas vendo meme, mas não para 1 hora para assistir. E eu não tô falando da minha live, da live da Darlene, eu tô falando de qualquer coisa que seja, que vá ser útil para tua carreira, para tua vida. Então, assim, as pessoas perdem tempo com coisas que não precisa dar trabalho, né, gente? Ao invés de investir realmente tempo naquilo que é importante. Então, enquanto consumidores de conteúdo, ainda mais hoje em dia, a gente vai precisar se policiar e falar, isso eu quero ver, isso eu não quero ver. Porque senão, daqui a pouco, a gente está tudo obeso aí de informação mental, tudo com a cabeça cheia de coisa e sem saber como usar, né? Então... E aí um outro ponto também é a questão de, tá aí, já passei por esse caminho, essa trilha que eu conheço, quer usar, usa,
Não quer usar também, tá tudo certo, né? Cada um vai achar seu caminho para fazer a travessia, para chegar na praia lá que deseja. E tá tudo bem, né? Essa troca, né, de informação, de conhecimento, ela tá muito fácil, ela tá muito livre. Então, aproveitemos, que a gente saiba aproveitar. E crescer dói. Fabi, você poderia só desligar os comentários para a gente fazer um print aqui da nossa live? Vamos sim, deixa eu ver como é que faz isso. Desativar comentários. Pronto! Você sabe printar? Porque eu não sei. Ai, meu Deus. Eu vou tentar. Então, eu vou tentar. Se o marido estiver na live, eu sei que ele sabe fazer também. Então, tire que o meu print e mande pra gente. Mande print. Porque eu tenho medo de mexer aqui e desligar tudo. Então, ó, se desligar tudo o vídeo... Vamos testar. Eu acho que funcionou. Só que você passou a mão na frente. Peraí. Tá. Vai, vamos lá. Sai daqui, fotinho. Eu acho que deu, Darlene. Não é minha especialidade. O meu não consegui. É que o meu celular, ele tem um negócio aqui de ter que passar a mão na tela para fazer o print e eu não descobri outro jeito ainda. Aí o que acontece? Cada vez que eu passo a mão na tela, eu perco tudo. Olha que absurdo. É vida, viu? Estamos todos aprendendo. Mais uma louça para lavar. Tem mais uma caneca aí para descobrir como é que funciona. Amém. Fabi, eu quero te agradecer demais ao espaço. De a gente, mesmo que a gente extrapolou o tempo, não tem problema, porque a gente transbordou aqui, a gente transbordou porque a gente transborda na vida. Eu adorei fazer essa junção do sistêmico junto com carreira, porque não podia ter junção melhor de falar do tema e de trazer mais conhecimento realmente para as pessoas, de que às vezes os comportamentos, o quanto eles podem ser prejudiciais, o quanto que não se valorizar e não perceber os seus pontos fortes também pode ser prejudiciais. Então, às vezes, você é contratado por conta das coisas bonitinhas que você fala para entrar na entrevista e depois você é demitido por conta do comportamento, infelizmente. Mas tudo tem jeito na vida. Tudo, gente. Enquanto tiver vida... tem louça para lavar. Então, vamos lavar louça, que a pia vai ficando mais organizada, sabe? Aí as coisas vão mudando. E é isso. Darlene, eu que agradeço sua disponibilidade, seu conhecimento. É sempre muito, muito legal, muito gratificante quando a gente faz essas trocas. Muito. Pessoal aqui que acompanhou a gente, eu vi que entrou muita gente, não deu tempo de dar oi nem tchau para cada um. Mas, gente, obrigada aí pela audiência. Se vocês conhecerem algumas pessoas que possam se interessar por esse tema ou que estejam passando por esse processo de recolocação, é só encaminhar a live. Se tudo der certinho aqui, vai ficar salvo no meu perfil e no da Darlene. E aí, a gente vai seguindo a vida e se encostando aí nas esquinas enquanto der, tá bom? Beijo enorme, Darlene. Beijo. Gratidão. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo espaço, obrigada pela conversa e um beijo para todo mundo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente.